dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar com vocês de novo para a gente conversar sobre coisa boa, que é a história em quadrinho. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto que deriva muito sobre o assunto que nós começamos a semana passada, que é justamente a fase de horror da Marvel. Nós trabalhamos um pouco com uma história em quadrinho desenhada por John Byrne e roteirizada por Roger Stan. E entre essas histórias do Capitão América, que foi de uma fase muito boa, tinha uma história de terror em que o Capitão América enfrentava o vampiro, o Barão Sangue. Foi uma época extraordinária. E eu queria conversar com você sobre isso, porque houve realmente uma época em que a Marvel trabalhava com terror. Muito pouco. Se fosse comparar, eu acho que ficaria 80% histórias de terror e 20% de histórias de super-heróis, porque no caso os super-heróis estavam começando na mesma época. Porém, o que estava na crista da onda, o que estava nas alturas, de fato, eram histórias de terror. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu peguei esse material aqui, para a gente conversar sobre ele, um material muito massa, sobre justamente as grandes histórias de terror publicadas na década de 80. Porém, antes da gente começar a conversar sobre ele, eu queria fazer um pedido para vocês. Por favor, se for possível, inscrevam-se no canal e dê um joinha, porque você dando um joinha vai me ajudar muito com relação ao crescimento do canal. O YouTube só reconhece que realmente o canal é relevante se existe alguma reação do público. Então, hoje nós vamos trabalhar com esse gibi aqui. Eu vou apresentar somente os tópicos, as principais histórias. Não vou apresentar as histórias inteiras para evitar dar spoiler, caso você deseje comprá-lo. Enfim, nós vamos trabalhar super bem e vocês vão achar esse material aqui extraordinário. Então vamos lá, Marvel Horror. Essas histórias que foram selecionadas aqui são histórias de vários desenhistas e vocês vão gostar muito porque você vai ver como é que se saem grandes desenhistas trabalhando com terror. Eu acredito que muitos de vocês já tenham em algum momento visto alguma história daqui. Então vamos curtir junto para relembrar. Se você já curtiu, vamos relembrar junto. E se você não curtiu, preste atenção porque é muito show de bola. Marvel Horror. Encontramos aqui já o Motoqueiro Fantasma, né? Como eu disse para vocês no vídeo passado, o Motoqueiro Fantasma, na realidade, no começo, não era exatamente um super-herói, era a história de terror mesmo. Só tinham temas macabros. Olha, lobisomem, primeira história, The Most Supernatural Superhero of All. Ghost Rider, esse aqui é o Ghost Rider número 1. Aí, ó, nós encontramos aqui logo de cara uma história do Motoqueiro Fantasma. História pesada em que ele faz um pacto com um bicho, né? Quem conhece o Motoqueiro Fantasma já sabe que é uma história meio pesada, né? Alguém da família dele estava com uma doença muito grave e ele faz um pacto com um demônio para que essa pessoa que ele ama seja curada, mas para que aconteça esse pacto ele teria que oferecer alguma coisa em troca, né? Como de fato sempre acontece. Então ele ofereceu a alma. Só que como o parente dele acabou morrendo, ele também resolveu voltar atrás no pacto e foi uma confusão danada. Enfim, para quem não conhece essa história daqui, é bom você procurar porque Motoqueiro Fantasma é muito massa. Na história seguinte, depois do Capitão América, só lembrando ainda do Capitão América. Na sequência nós temos uma revista, uma história aqui, ó, O Filho de Satan, Filho de Satã, publicada em Marvel Spotlight, The Son of Satan. Então, ó, essa história aqui é meio pesadinha, mas você vê os desenhos, ó, produzida por Stan Lee, aqui tá dizendo, não tá bem claro, né? Mas enfim, é desenhado por Stan Lee, é produzida por Stan Lee e desenhado por Frank Chiaramont. Se for italiano é Chiaramont. É uma história também super interessante em que o filho do coisa ruinzinha vem para a Terra, né, atormentar, e ele traz um monte de seus cavaleiros acompanhando ele para atormentar a humanidade. É uma história assim bem aterrorizante mesmo. Na sequência nós temos mais uma história aqui. Agora essa daqui, na minha visão, é a cereja do bolo. Porque no ano de 1997 foi lançada uma série
uma série de desenhos animados do Homem-Aranha. Foi considerada a melhor série de personagens de história em quadrinhos já feita. E conta essa história em que o Homem-Aranha enfrenta Morbius, o morto-vivo, o vampiro Morbius. E existe um efeito de fato que ele estava se transformando em uma aranha mesmo. O Homem-Aranha, Peter Parker, nessa época aqui, havia uma reação estranha que estava acontecendo com ele, e a transformação, que na época em que ele foi picado pela aranha, deu apenas os poderes, algumas mutações estavam começando a acontecer. E é bem legal essa história porque ela mostra uma vertente diferente do Homem-Aranha. O que aconteceria se realmente ele se tornasse um Homem-Aranha octópode com 8 pernas, né, com 8 perninhas, como se fala, né? E é uma história bem interessante. De terror, sim, porque não é somente essa parte dele se transformar no aranha, mas acontece também o confronto dele com o vampiro Morbius. Eita, que hoje está terrível, né? Morbius, que é um calo no sapato do Homem-Aranha. Para quem já viu a série de desenho animado que foi lançada na década de 90, acredito que foi em 1995, 1997 que foi lançada essa série de desenhos animados. Mas tem essa história inteira. Aqui, como a história em quadrinho, está meio resumida. Mas o fato é esse mesmo. O Homem-Aranha estava tendo uma reação estranha. E não era somente os superpoderes que ele estava adquirindo, mas as características de uma aranha. Notem aqui, ó, além de Morbius, ainda aparece o lagarto aqui. Bom, na sequência, agora, essa história daqui, ela tem uma qualidade de desenho incrível. Porque, enquanto aqui nas histórias anteriores tem uma característica bem Marvel mesmo, aqueles traços que vão quase emular os desenhos de John Romita e Stan Lee, aqui nós vemos uns traços bem diferentes. Pelo que eu vejo aqui, na forma como está apresentada aqui a arte, isso aqui foi feito com aguada. É o que a gente chama de nanquim e água. Eles, além de usarem um nanquim para fazer o contorno do desenho, eles ainda misturam com um pouquinho de água para dar essa ideia de uma cor, um preto descendo para cinza, uma monocromia, né? Essa história aqui foi magnificamente desenhada. Vocês veem? Foi desenhada por Gray Mulgrew. E é uma história do Homem-Coisa, bem conhecido na década de 80. Hoje ele está meio sumido, né? Mas também é personagem de filme de terror. Olha, na sequência, muito bonita. Olha a forma como desenha o carro. Que coisa impressionante. Os traços, os combates, extremamente cheio de ação a história. E as expressões nos rostos, desenho espetacular. Depois dessa história daqui, que é a história mais bem... Só o que eu achei estranho foi aqui, porque no final da história tem fim com N. Ou seja, eu acho que essa história estava em espanhol e eles traduziram toda a história e esqueceram de traduzir o fim, né? Porque fim com N é em espanhol. A próxima história, Werewolf by Night, seria o Lobisomem da Noite, também publicada em Marvel Spotlight, muito boa. Quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei muito de um filme, de um clássico da década de 80, chamado O Lobisomem Americano em Londres, que é considerado talvez um melhor filme de terror sobre lobisomens já feito em Hollywood. E a história lembra muito O Lobisomem Americano em Londres pela forma como ele foi desenhado. O tormento que o cara sofre. No filme O Lobisomem Americano em Londres também, o cara começa a ser atormentado pelos espíritos em que ele mata. Se você já assistiu, você vai lembrar bem. E se você ler essa história, você vai lembrar bem do Lobisomem Americano em Londres. E os desenhos também. Isso aqui parece que foi copiado. Não estou dizendo que foi, né? Estou dizendo assim. Aparenta ser copiado de tão perfeito que é. Exatamente igual à forma do Lobisomem Americano em Londres. Os desenhos são muito idênticos. Além da história. Com uma exceçãozinha, né? Porque aqui são 2 lobisomens se enfrentando. Na sequência, para não ficar muito longo, na sequência a gente encontra, depois dessa história aqui do lobisomem,
nós vamos encontrar uma história de Drácula. Essa história aqui, especialmente, bem desenhada por Gene Colan. Você deve conhecer Gene Colan quando desenhava no Capitão América, nos primeiros gibis de Capitão América lançados aqui no Brasil, em 1981. Mais ou menos nessa época, Gene Colan, a maioria das histórias eram desenhadas por Gene Colan. E você consegue ver que ele é extremamente meticuloso nos desenhos. A forma como ele faz a sombra e a escuridão, a sombra e a luz. Muito boa. Essa história também é muito bem feita. Embora seja uma história bem curtinha, mas é bem elegante, porque ela possui vários detalhes que tornam ela super interessante de ler. Na sequência dessa história aqui de Drácula, nós vamos ver aqui, deixa-me ver, uma história de Frankenstein. Eu não sei se vocês estão percebendo, observem bem aqui, que os traços dos desenhos, apesar de serem vários desenhistas, olha, no primeiro foi Jimmy Colan, aqui foi Mike Ploog, mas se vocês observarem, os traços são muito parecidos, o que é uma característica da Marvel da década de 80. Os desenhistas procuravam ter o mesmo estilo, então eles acabavam emulando a arte entre um e outro, fazendo com que as histórias fossem muito parecidas nos seus traços. Essa era uma característica muito comum da Marvel, para não fugir muito do estilo dela. E para finalizar, nós vamos encontrar aqui no final uma história da Múmia, muito boa também, super interessante. Ela possui assim, característica daqueles filmes da Hammer, da década de 60, década de 50. Os traços são muito parecidos e o movimento da história lembra muito a época dos monstros produzidos pela produtora Hammer. Muito bom, muito boa. E os desenhos, em especial, essa aqui foi a história que eu mais gostei desse gibi, porque ele apresenta assim uma múmia diferente. Não é aquela múmia fraquinha que qualquer um derruba, dá um tiro, ela se parte. Ele faz uma múmia realmente de responsa. Trabalha e aterroriza mesmo. Muito boa a história. Ele arremete também um pouco ao passado, trabalhando numa época em que a própria múmia ainda estava viva, né, antes de ser mumificada, daí morreu, enfim. E no futuro ela se tornou essa maldição, porque alguém abriu o túmulo, né? Então é justamente o tema que é trabalhado aqui nessa história. Aqueles que violaram o túmulo da múmia sendo perseguidos. História muito, muito, muito boa. E por último temos Voodoo. Essa história Voodoo aqui é bem interessante, porque também parece-se muito com algumas histórias da Hammer quando trabalhou com mortos-vivos. Porque antigamente havia-se uma ideia que os mortos-vivos, eles na realidade eram resultados de rituais voodoo. Hoje é que nos filmes de hoje em dia fala-se sobre doença, fala sobre algumas coisas que aconteceram que fazem com que os mortos voltem à vida, mas nessa época daqui em especial era voodoo. Os rituais de voodoo traziam os mortos-vivos, os zumbis, de volta à ação. E é justamente o tema trabalhado nessa história. Bem, gente, nós temos aqui um gibi que, se você tiver a oportunidade de conseguir, esse vale a pena. E eu queria, para terminar esse vídeo, deixar uma pergunta para você. Na minha visão, o melhor desenhista da Marvel sempre foi John Byrne. E na tua? Seria só o Buscema? John Buscema? Ou seria Roy Thomas? Ou seria aquele cara muito conhecido, ou bem pouquinho conhecido, Barry Windsor? Enfim, na tua opinião, qual foi o melhor desenhista que já trabalhou na Marvel? Vamos lá, responde isso aí embaixo que a gente vai ter um bom assunto para conversar no próximo vídeo. E a gente se vê por aí. Valeu! Se você acha complicado entrar no mercado das ilustrações, esse livro é para você. Ingressando no mundo da ilustração profissional. Nele eu te ensino quem te contrata e onde ele está. Como vender a sua arte e como aprimorá-la, deixando-a num aspecto muito mais profissional. Para mais informações,
clique no link da descrição.